Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso, um prazer como sempre, inenarrável estar aqui com vocês, trazendo mais uma vez as mais importantes dicas para você que fará logo logo a prova para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Bem, tenho certeza que aqui é o melhor lugar, a melhor preparação, aqui você encontrará, portanto, as melhores dicas, os melhores bizus e com toda certeza a sua aprovação já está garantida. Dando continuidade a todos os vídeos que nós já aqui realizamos, hoje nós vamos falar em especial sobre um dos mais importantes temas da geografia, que são os desafios urbanos brasileiros, os desafios urbanos, os desafios ambientais pelas quais as grandes cidades elas passam hoje. Sabemos que a urbanização brasileira, como já foi estudado conosco no vídeo anterior, é uma urbanização extremamente desorganizada, uma urbanização extremamente desequilibrada, mal estruturada, sem planejamento, uma urbanização que evidentemente traz consigo uma série de grandes prejuízos, não só do ponto de vista ambiental, bem como também do ponto de vista social, infraestrutural, histórico, como também cultural. Sabemos hoje que, por exemplo, cidades como Fortaleza é uma cidade cuja identidade cultural é uma das mais terrivelmente preservadas. Se nós fizéssemos aqui uma comparação com outras importantes capitais que nós encontramos no Nordeste, perceberíamos que Recife, assim como Salvador aqui do lado, são cidades onde esse patrimônio, essa identidade, ela é muito mais preservada, ela é muito mais valorizada. Infelizmente, aqui em Fortaleza, a ideia que nos sustenta, na verdade, é uma ideia de crescimento desordenado, desorganizado, um crescimento que é pautado nos interesses das grandes empreiteiras, das grandes construtoras, um interesse que é baseado, portanto, na especulação imobiliária. E quando a especulação assume o controle, nós sabemos que o grande capital, ele não respeita nenhuma identidade. E esse desrespeito, ele pode ser visto de maneira mas muito facilmente para qualquer lado da cidade. Não importa para onde você olhe, não importa para que posição você exatamente se debruce, que você veja, você perceberá, portanto, que em todos os espaços da cidade é possível identificarmos traços absolutamente marcados por esse processo de desrespeito, que é exatamente o processo de urbanização. Um processo de desrespeito à natureza, um processo de desrespeito à identidade, ao patrimônio histórico, ao patrimônio cultural. Então, eu te convido para ver ao quadro comigo para que nós possamos dar início a essa nossa maravilhosa aula sobre os desafios urbanos nas grandes cidades brasileiras. Vem comigo, vamos lá. Bem, como de costume, nós trazemos sempre aqui o nosso endereço eletrônico, bem como o meu e-mail, para que vocês possam exatamente estar entrando em contato comigo. Terei um prazer inenarrável de ser aperreado por vocês, certo? Entre em contato, faço questão. Alguns, inclusive, já entraram em contato e acredito eu que o suporte que está sendo dado tem sido absolutamente satisfatório. Então, vamos juntos, que a aprovação ela é certa. Pessoal, falar sobre os problemas ambientais urbanos do Brasil, é claro que é falar sobre um problema que não está restrito ao nosso país. Hoje, na verdade, os grandes problemas urbanos, eles são típicos dos grandes centros, das grandes cidades mundiais. O grande problema que nós vemos hoje, ele é sistêmico. E quando eu digo que ele é sistêmico, significa dizer que ele não é isolado. Ele simplesmente faz parte de um tecido maior, que é o tecido mundial, o tecido internacional. As grandes cidades, elas todas passam hoje por graves problemas relacionados, portanto, não só a essas questões relativas como São Paulo, a crise hídrica, bem como as questões relacionadas, portanto, à destruição dos mananciais, à destruição do patrimônio biológico, a questão relativa, portanto, aos desabrigados e tantas outras questões relativas também, como, por exemplo, a própria fome. Então, falar sobre os problemas ambientais brasileiros é falar, sem dúvida alguma, de um problema que está, na verdade, circunscrito a uma série de outros problemas internacionais, problemas de ordem mundial e que fazem, portanto, do Brasil apenas um dos inúmeros atores que nós temos presentes dentro desse cenário. Então, vem comigo para o quadro para que nós possamos vislumbrar alguns deles.
Aqui nós temos, dentre eles, alguns dos principais, que é o agrobusiness, onde nós temos o agronegócio, nós temos, por exemplo, a indústria, temos a mineração, nós temos a construção civil, e todos eles apontando para um dos mais tenebrosos quadros que vivemos nesses últimos anos, que é o colapso ambiental. Sabemos hoje que os agrotóxicos, por exemplo, com o agrobusiness, é um dos principais responsáveis pelo consumo desordenado, descontrolado de água. Não se esqueçam que praticamente 72% da água consumida no Brasil é consumida só por esse setor, o setor agropecuário. Assim como também temos um grande consumo de água por parte das indústrias, que acabam também sendo uma das principais responsáveis pela poluição dos nossos rios. Apenas 10% da água consumida no Brasil é consumida, portanto, pelo setor doméstico, o setor domiciliar. E o mais curioso de tudo isso é exatamente ver que durante as últimas observações feitas pelos principais representantes do poder público, eles dizem, na verdade, que essa seca, por exemplo, pela qual algumas cidades, como a cidade de São Paulo está passando, é uma seca que é inesperada. Como que inesperada? Inesperada é uma ova, me perdoe a expressão. É inesperada de jeito nenhum. É claro que essa seca ela é esperada, mais do que esperada. Como assim, Pedro? Gente, nós estamos atingindo níveis exorbitantes, níveis alarmantes, muito, mas muito preocupantes de degradação ambiental. E a consequência da degradação, da destruição dos mananciais, a destruição, portanto, dos nossos rios, lagos, açudes, das nossas vegetações, dos nossos biomas, a consequência de tudo isso é exatamente uma mudança no que diz respeito não só ao extrato terrestre, mas também ao extrato atmosférico, o que acaba, portanto, influenciando diretamente no comportamento das chuvas, no comportamento pluviométrico. É muito, mas muito fácil, evidentemente, transferir a responsabilidade para a chuva. Ah, não está chovendo. A culpa é de quem? Da chuva. É claro que é muito fácil, é muito óbvio, mas não. Isso está muito mais além do que simplesmente isso. É claro que existem fenômenos naturais que podem contribuir com uma certa diminuição ou até mesmo a aceleração de determinados fenômenos. Mas atribuir a responsabilidade das secas que nós vivemos hoje em São Paulo e em grande parte do Brasil aos fenômenos atmosféricos é ser leviano, é faltar com a verdade, é faltar com a justiça no olhar histórico, no olhar geográfico que ele é necessário para que nós possamos compreender, portanto, toda essa dinâmica que nós vivemos hoje. Pessoal, após fazer essa crítica toda ao sistema que nós estamos vivendo, e talvez você esteja pensando que eu estou com os sentidos um pouco aguçados, na verdade você não está enganado. Realmente hoje amanheci um pouco mais à flor da pele com essas questões ambientais. Aqui nós temos um outro cenário muito interessante que nós vivemos nas grandes cidades brasileiras, que é exatamente o grande problema da infraestrutura rodoviária, onde acredita-se aqui no Brasil, a mentalidade que nós temos é de que, na verdade, a solução para os problemas rodoviários é a construção de viadutos. Eu queria entender qual é a perspectiva de se criar viadutos nessa tentativa de solucionar, portanto, os problemas que nós vivemos. Pessoal, é mais do que sabido, é mais do que notório e óbvio que os grandes centros urbanos, eles já não constroem mais os viadutos por um motivo óbvio. Todos os grandes especialistas, e nós temos inúmeros deles, basta você fazer uma pesquisa simples, todos os grandes especialistas em arquitetura e urbanismo, eles sabem que o problema do inchaço, o problema do acúmulo de automóveis, é um problema que é derivado, portanto, não da falta de viadutos, mas exatamente de uma grande quantidade, de um congestionamento, portanto, que nós temos de veículos devido à falta de transportes públicos. Aí você diz assim, Pedro, você falou que existem vários especialistas, me cita um. Eu posso te citar um dos mais importantes do Brasil e quem sabe até do mundo que nós temos hoje, que é o professor José Borzacchiello da Silva. O professor Borzacchiello, que ele tem vários livros sobre urbanização, ele faz questão de enaltecer exatamente as questões relativas, portanto, à falta de transportes públicos de qualidade, e o professor Borzacchiello, ele alerta
por diversas vezes exatamente sobre essa tendência que o mundo hoje caminha para construir cada vez mais viadutos, acreditando que essa seria, portanto, a melhor saída para os grandes engarrafamentos e congestionamentos que nós temos hoje. Não sei se vocês acompanharam, mas recentemente saíram notícias de que Fortaleza hoje já tem o quarto pior congestionamento do país. Se nós temos o quarto pior congestionamento do país, a pergunta que eu te faço é: como solucionar isso? Construindo viadutos? Bora construir. Bora construir só um não, constrói 2, 3, 10, 20, 30, 50, 60, quantos nós quisermos. Bora construir, quantos vocês quiserem. É importante dizer que nenhum deles irá solucionar o problema, uma vez que nós temos centenas de veículos entrando nas ruas de Fortaleza todos os dias. Enquanto nós não mudarmos a perspectiva quanto a essa política de transportes, nós não iremos solucionar o problema que é uma carência de transporte público. Hoje nós não temos mais condições de manter essa mesma política que enxerta, que coloca, que adiciona veículos diariamente à cidade. Pessoal, são centenas de veículos são emplacados todos os dias em Fortaleza, fazendo com que nós tenhamos uma demanda cada vez maior exatamente de mais espaço. Só que essa demanda por mais espaço, ela não existe, exatamente porque a cidade ela foi erguida, ela foi construída sem nenhum tipo de planejamento. Se nós não temos mais espaço, o que fazer? Tirar os carros das ruas. Como é que nós podemos tirar os carros das ruas? Simples. Nós podemos tirar os carros das ruas ofertando, portanto, um sistema de transporte público com muito mais eficácia, com muito mais qualidade. Eu, particularmente, adoraria ter um transporte público de qualidade, até para não ter que pagar por esse preço elevadíssimo que nós pagamos hoje pela gasolina, como também não ter que estar pagando pela manutenção do carro que eu possuo, que de uma vez por todas, que é um carro que, independente do seu modelo, do seu formato, ele traz custos que oneram a nossa renda mensal. Então, temos que mudar esse foco, temos que mudar, portanto, essa maneira de ver as coisas, tá ok? Volta comigo, vamos lá para o quadro. Gente, o que é que nós precisamos então entender? Esse é um dos principais problemas vividos por todas as grandes cidades brasileiras. Vocês que já estão acostumados a assistir às nossas aulas sabem que eu adoro esse recurso imagético, adoro recorrer às imagens, à fotografia, às charges, para que nós possamos compreender de maneira muito clara todo esse cenário. Aqui nós temos, por exemplo, uma visão da Rocinha, um dos maiores complexos, uma das maiores comunidades que nós temos hoje, subnormais no mundo, gente. Sempre que nós falarmos em favelas, cuidado, o termo correto é comunidade subnormal. Por que comunidade subnormal? A ideia da subnormalidade, a palavra sub, você sabe que subsolo é abaixo do solo, então subnormal abaixo do normal. Essa característica de subnormalidade, ela se refere exatamente à falta de infraestrutura que essas residências possuem. Se nós fizéssemos aqui um levantamento de todas essas casas, de todas essas residências que nós temos aqui, nós perceberíamos que mais da metade das residências, mais da metade das casas que aqui possuem, elas não atendem exatamente à infraestrutura necessária. Como assim, Pedro? Não estou entendendo. Gente, se nós analisarmos o que diz respeito, por exemplo, à rede de esgotos, se nós analisarmos, por exemplo, o que diz respeito ao sistema elétrico, se nós analisarmos todos os aspectos relacionados, portanto, à infraestrutura básica necessária que atenda a todas essas residências, perceberemos, portanto, que a grande maior parte, mais da metade dessas residências não possuem, não tem, portanto, esse sistema atendido, fazendo dessa maneira com que nós tenhamos uma série de irregularidades, tá ok? Dando continuidade. Bem, de maneira geral, o que é que nós precisamos, portanto, entender? Nas últimas décadas, os problemas ambientais se avolumaram ainda mais em decorrência das atividades econômicas que estão em franca expansão. Lembrando sempre que elas se concentram principalmente nas grandes cidades. Essa concentração acarreta, dentre tantas coisas, poluição do ar e da água, gerando situações de grave risco ou de graves riscos para a saúde da população.
Gente, os problemas eles são maiores, sobretudo para um grande número de famílias mais pobres. É claro, evidentemente, que as famílias mais ricas estão muito mais asseguradas, o que não significa dizer que elas estejam imunes, mas elas estão mais asseguradas. Lembrando sempre que as famílias mais pobres são exatamente elas que residem em lugares mais poluídos, porque exatamente são lugares mais desvalorizados. De um modo geral, os problemas ecológicos são muito mais intensos nas grandes cidades do que nas pequenas ou mesmo no meio rural, tá ok? Por favor, não se esqueçam disso. Gente, a questão ambiental, ela é uma consequência da modernidade que, ao mesmo tempo em que amplia a qualidade de vida, ela também ocasiona uma série de impactos ambientais negativos. Atenção! O que é que ele quer dizer quando ele diz que esses problemas eles são consequências da modernidade? Quando ele fala que são consequências da modernidade, ele está exatamente querendo aqui dizer e deixar claro para você que esses problemas eles foram em especial provocados a partir da Revolução Industrial que nós sofremos no século XVIII. A Revolução Industrial do século XVIII, ela traz consigo, evidentemente, uma série de mudanças, de transformações, de modernizações que tornaram a nossa vida uma vida absolutamente melhor, na perspectiva do desenvolvimento. Mas é paradoxo isso. Isso é paradoxo porque, ao mesmo tempo que a modernidade ela traz benefícios, ela também traz muitos prejuízos. Ela traz muitos prejuízos, pois, à medida que ela se desenvolve de maneira irregular, ela traz consigo uma série de contaminações, de poluições, de degradações ambientais que interferem diretamente na nossa vida, na nossa qualidade de vida. De maneira geral, eu só posso te dizer uma coisa. Cidades como Fortaleza, nos últimos 40 anos, perderam praticamente 90% da sua cobertura vegetal, fazendo dessa maneira com que o gradiente térmico, o gradiente de temperatura, que é a variação térmica, ele fosse diretamente atingido pela ausência de uma vegetação. Se eu não tenho vegetação, a consequência disso será exatamente drástica para o modo de vida das diversas sociedades que estão, portanto, no entorno desse problema. Então, percebam que a modernidade ela traz consigo avanços significativos, dos quais eu jamais me negaria a reconhecê-los. Mas é importante dizer que é paradoxo, ao mesmo tempo que ela promova tantos avanços e tanta modernização, ao passo de tantos atrasos e destruições. Então, fiquem atentos em relação a isso e eu peço que você volte mais uma vez para o quadro comigo. Vamos lá. Então, gente, temos, portanto, aí a poluição atmosférica que leva, dentre outras coisas, à formação da chamada chuva ácida. Pedro, que é uma chuva ácida? Gente, atenção, as chuvas ácidas elas são provocadas em especial pela forte concentração de enxofre. O enxofre que é um dos principais elementos liberados pela queima dos combustíveis fósseis. Se eu queimo combustível fóssil, se eu queimo derivados de combustíveis fósseis, eu vou ter como uma das principais consequências a liberação do enxofre. Além do enxofre, um outro elemento que também é liberado pela queima dos combustíveis fósseis é exatamente o CO2. E aí nós sabemos que o CO2 é um dos principais responsáveis pelo processo de contaminação e de realização do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa, faço questão de sempre enaltecer, é um fenômeno bom. Como assim ele é bom? Cuidado, pelo amor de Deus, não confundam isso. O efeito estufa ele é bom, ele é necessário, ele é um fenômeno natural. Ele não é um fenômeno provocado pelo homem, ele é provocado pela natureza. Ele é necessário, pois o efeito estufa ele mantém as nossas noites aquecidas. Sem o efeito estufa, nós teríamos uma drástica variação de temperatura entre os dias e as noites. Durante os dias as temperaturas seriam muito quentes e durante as noites seriam muito frias. Mas graças a ele, essas temperaturas elas são, portanto, controladas, são equilibradas. Aí você pergunta, mas Pedro, se o efeito estufa ele é bom, por que o aquecimento global ele é ruim? Exatamente porque o aquecimento global ele é uma aceleração do efeito estufa. O aquecimento global ele é ruim exatamente porque ele vai intensificar o efeito estufa, perdendo, portanto, todo o seu caráter espontâneo, todo o seu caráter natural, fazendo dessa maneira com que ele seja extremamente agressivo e pernicioso à saúde, não só humana, mas das diversas espécies que existem, portanto, no planeta. Um outro problema vivido,
a inversão térmica. A inversão térmica ela é típica dos grandes centros urbanos em consequência exatamente dessa poluição atmosférica e do processo de absorção de calor por parte dos asfaltos. Sabemos que as cidades são cada vez mais asfaltadas e a inversão térmica faz exatamente com que esse calor muitas vezes ele fique retido junto ao solo, fazendo dessa maneira com que nós tenhamos uma grande quantidade de poluentes próximos à superfície da Terra. E à medida que esses poluentes ficam concentrados na superfície, eles acabam gerando, portanto, uma série de problemas respiratórios. E por último, porém não menos importante, nós temos as ilhas de calor, que são exatamente consequências provocadas pela construção desordenada de edifícios, também aliado ao processo de construção e implementação de asfaltos. Por que ilhas de calor? Muito simples. São chamadas de ilhas de calor, pois, à medida que você constrói desorganizadamente esses edifícios, você acaba muitas vezes fazendo com que as massas de ar elas fiquem ilhadas, ou seja, elas fiquem concentradas em uma determinada porção da cidade. É como você, por exemplo, muitas vezes andando por Fortaleza em dias de chuva, você fica ilhado numa calçada porque para onde você olha você tem poças d'água e você não sabe mais para onde ir, você acaba tendo que esperar o nível da água às vezes baixar. Então, ficar ilhado é exatamente isso. Nós vamos observar que essa construção de edifícios ocorre de maneira tão desordenada que acaba muitas vezes ilhando as massas de calor, fazendo com que elas fiquem concentradas em determinadas partes da cidade, elevando, portanto, as suas temperaturas. Gente, além disso temos poluição sonora, poluição visual, que são frequentemente vistas não só em congestionamentos, mas em diversos outros aspectos da vida das grandes cidades. Temos a questão relacionada à carência de áreas verdes, acúmulo de lixos em locais inapropriados, falta de esgotos, falta de reaproveitamento ou mesmo reciclagem do lixo. Então, temos muitos problemas, portanto, aqui, não só em Fortaleza, mas nas grandes cidades brasileiras. Pessoal, bora tentar aqui fazer um sobrevoo sobre os principais. Bem, eu vou começar pela poluição do ar, que é, sem dúvida alguma, um dos mais gritantes. Para quem não sabe, a poluição do ar, ela se deve exatamente à contaminação por resíduos tóxicos, que são exatamente derivados, principalmente, não só, mas principalmente da atividade industrial, mas também como no uso de veículos. Sabemos que em cidades como Fortaleza, como também em São Paulo, a quantidade de veículos automotores, de indústrias, acaba fazendo, portanto, com que nós tenhamos os céus das nossas cidades absolutamente comprometidos do ponto de vista da qualidade. Lembrando sempre que aqui nós vivemos em Fortaleza, de certa maneira, uma situação até muito mais cômoda do que nós encontramos em cidades como em São Paulo. Em São Paulo, para quem não conhece, é comum você sair nas ruas de São Paulo e você ver aquele céu acinzentado, que é um céu exatamente marcado por uma forte poluição. E aí a gente vê aquele céu acinzentado, a gente pensa às vezes que é uma nuvem carregada que trará chuva, quando na verdade não é chuva que está vindo, mas apenas a poluição concentrada de maneira muito forte. E aí, olha que coisa absurda. Viver nas grandes cidades hoje em dia tem sido uma coisa muito problemática. Em casos de cidades como São Paulo, por exemplo, nós vamos observar que o indivíduo ele chega a absorver, em média, gente, quase 40 cigarros de uma só vez ao respirar exatamente o ar de São Paulo. O ar de São Paulo é um ar tão poluído, mas tão poluído, que é como se nós fumássemos 40 cigarros de uma só vez. E aí você imagina, portanto, a quantidade de poluentes presentes, portanto, nessa cidade. Sempre lembrando que nós absorvemos, em média, 15 quilos de ar atmosférico diariamente, em média, certo? Em média nós consumimos isso, 15 quilos de ar atmosférico. Consumimos 1,5 kg de alimentos, cerca de 2 litros mínimos de água por dia, só que respirar em grandes cidades é como se nós respirássemos quase 40 cigarros de uma só vez, e isso em São Paulo. É claro que em Fortaleza esses números eles são bem menores, mas não também ao ponto de nós não abrirmos os olhos para eles. Por favor, fiquem atentos a essas questões porque elas são importantíssimas.
Pessoal, além disso, temos a questão relacionada à poluição sonora. Sabemos que temos muitos, mas muitos barulhos excessivos que são típicos desses grandes centros. Lembrando sempre que em cidades como São Paulo, por exemplo, nós vamos observar que a poluição ela acaba sendo uma das piores poluições sonoras do mundo, com áreas que apresentam índices entre 75 e 85 decibéis, que são índices acima do suportável pela audição humana, que é uma audição que é considerada pelo menos de 65 decibéis. Aí talvez você não tenha uma noção plena do que exatamente significa cada uma dessas coisas, mas eu vou te apresentar exatamente um quadro interessantíssimo sobre esse problema. Bora pra cá. Poluição sonora. Gente, olha que quadro interessantíssimo. Nós temos aqui exatamente o seguinte, ó. Percebam que nós temos uma divisão em conforto acústico e riscos de dano à saúde. Pessoal, de 50, nesse quadro, de 50 para baixo é quando nós temos o chamado conforto acústico. Nós vamos observar que dentre eles nós temos, por exemplo, os sons dos pássaros, nós temos, por exemplo, uma conversa, nós temos o barulho de uma torneira, o cochicho, um relógio. Só que, gente, observe uma coisa, quando se liga um aspirador de pó, quando se tem, por exemplo, um bebê chorando, quando se tem um cachorro latindo, nós vamos observar que esse conforto acústico começará a sofrer alguns incômodos, exatamente porque nós estamos saindo desse processo de conforto para um processo de dano à saúde. E aí nós temos aqui uma irritação que é muito preocupante. Observe que se nós avançarmos, perceberemos, por exemplo, que uma britadeira, por exemplo, ela gera 130 decibéis, o que acaba, portanto, gerando um risco absolutamente terrível à saúde humana. Então, fique atentos a essas questões, porque isso são muito importantes. E aí eu te pergunto, viver nas grandes cidades é viver dentro de um conforto acústico ou de um risco à saúde? É óbvio que é viver dentro de um risco à saúde. Sabemos que esse conforto acústico nos grandes centros, ele passa muito, mas muito longe. Pessoal, temos o problema da poluição visual, um problema muito sério que também é vivido nas grandes cidades, nos grandes centros. Sempre lembrando que em São Paulo, por exemplo, foi criada uma lei, que é a Lei da Cidade Limpa, com o objetivo exatamente de impedir que a paisagem da cidade ela seja ofuscada por esse processo de contaminação que é derivado desses processos publicitários. Então essa lei ela tem o objetivo de proibir esses anúncios que de certa maneira acabam por sua vez prejudicando em muitos aspectos a vida urbana. Nós vamos perceber que não só o desvio da atenção, ele é evidentemente notório, mas sobretudo o objetivo da lei que impede esses anúncios publicitários é preservar a memória cultural e histórica, além de facilitar a visualização das características das ruas, das avenidas, fachadas e elementos naturais e construídos da cidade. Então, esses são os principais aspectos, portanto, que estão diretamente associados a isso. Aí nós temos aqui uma imagem de uma grande cidade, por exemplo. É claro que aqui é uma cidade, isso aqui foi tirado de Nova York, por exemplo, mas é importante dizer que em grandes centros nós encontramos algo parecido. Se você andar, por exemplo, por ruas, avenidas de São Paulo, você vai ver algo muito parecido com isso. Pessoal, tem a questão do acúmulo de lixo, que é muito preocupante, o depósito a céu aberto, os chamados lixões, os aterros sanitários que não são respeitados, a falta de incineração ou reciclagem. O Brasil produz quase 100 mil toneladas de lixo por dia, sem contar lixo hospitalar, radioativo e industrial. Isso é muito sério. Nós vamos observar que o acúmulo de lixo urbano ele é responsável por altos índices de doença, além dos graves problemas que nós já mencionamos aqui. Aqui nós temos exatamente cenários relacionados, portanto, aos lixões. Aí você vê os passarinhos aí, ó, né? Um bando de passarinho bonitinho, né, gente? Certo? Os urubus aí que estão sobrevoando toda essa carniça toda, que é exatamente a matéria orgânica em decomposição. E aí nós vamos observar então que esse é o cenário. Lembrando sempre que os lixões, eles desrespeitam a legislação ambiental e, sobretudo, eles são responsáveis por contaminar não só a superfície, mas o subsolo. Lembrando que toda matéria orgânica em decomposição libera chorume, que é um líquido que é poluente, que atinge os lençóis freáticos. Pedro, eu não sei o que é chorume.
Você que coloca o lixo na calçada à espera do caminhão, já deve ter percebido que quando o rapaz do lixo, ele pega essa sacola, às vezes um líquido, ele simplesmente escorrega da sacola pela calçada, e aquele líquido é exatamente o chorume, que é um líquido que é provocado pela decomposição da matéria orgânica. E esse chorume, quando ele é liberado em grandes lixões, ele acaba contaminando, portanto, os nossos lençóis freáticos. Temos a questão dos congestionamentos, que nós já mencionamos aqui de maneira muito clara, e eu não vou me deter. Aqui em Fortaleza já citei que nós temos o quarto pior, certo? À frente, inclusive, proporcionalmente de cidades como São Paulo, viu? É sempre importante lembrar que nós estamos à frente de São Paulo em termos proporcionais. Pela quantidade de habitantes que nós temos, nós deveríamos ter uma situação muito mais confortável do que a que nós vivemos hoje. Em relação à carência de áreas verdes, também já mencionei isso para vocês. Temos aqui as questões relacionadas à falta de proteção dos nossos mananciais, bem como também a consequência que é exatamente as secas. Pessoal, bem, nós encerramos a nossa participação, espero que vocês tenham entendido de maneira muito clara tudo isso. Aqui nós deixamos para vocês, portanto, uma pequena demonstração de como se comportam esses principais indicadores ambientais dos grandes centros urbanos brasileiros. Fica o meu abraço, meu desejo de bons estudos e até a próxima aula, com toda certeza estaremos juntos aqui rumo à aprovação. Um abraço forte, tchau, tchau.